Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem hoje é Levanta e desce a casa do oleiro, desce a casa do oleiro. Aproveitando, lembrando que se você é inscrito, deixa o seu likezinho, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, use esse canal para evangelizar. Dito isso, o tema está em Jeremias 18:2, que diz assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém. Irmãos, a primeira coisa que Deus fala aqui para Jeremias é levanta-te. Irmãos, Jeremias estava deitado, ou estava numa posição que não dava para falar? Não, na verdade ele não estava deitado. Esse levanta-te, ele tem o sentido de fica atento, presta atenção. E a segunda coisa que ele fala é desce. Esse desce, irmãos, é num contexto, se você olhar literal, quer dizer, você tem que ir até lá, né, ver lá a casa do oleiro, e espiritual. E ele fala assim, ó, você vai descer até lá, porque lá na casa do oleiro eu falarei contigo. A segunda coisa é desce. Aonde? Na casa do oleiro. Por quê? Porque lá Deus falaria com Jeremias. Então, as quatro coisas que fala nessa primeira frase aqui, que você tem que gravar e entender, levanta-te, né, fica atento, desce a casa do oleiro, desce na casa do oleiro, e lá Deus, lá você ouvirá o Senhor. Irmãos, Deus é o ser supremo, não existe nada maior, nada acima de Deus. E um outro ser que pensa que é igual a Deus é o homem. Deus pensa também que é um ser supremo, né? E o homem, ele quer o que, na verdade, geralmente na vida dele? Ele quer ter dinheiro, ele quer ter fama, ele quer ter posição, ele quer ter status, ele quer ter poder. Mas, irmãos, o dinheiro, a fama, o status, o poder não compra uma conversa com Deus. Você não consegue ouvir Deus assim, eu vou te pagar, Senhor. Olha, eu sou o homem mais rico do mundo, eu tenho uma pilha de tabletes de ouro, eu tenho diamante. Isso não compra, irmãos. A palavra de Deus não compra uma conversa, não compra um relacionamento de Deus. Para ouvir Deus falar, como a mensagem fala, o homem tem que descer, não é descer, abaixar, é descer, é se humilhar. Muitas vezes, irmãos, essa ambição do homem de ter tudo, ter todas as coisas, ser o melhor, o mais rico, né, o mais poderoso, deixa ele cego e deixa ele surdo, não consegue ver ao Senhor e não consegue principalmente o que? Ouvir a sua voz. Irmãos, mas geralmente o cristão é o contrário. O cristão que conhece a vontade de Deus, ele sabe que para ouvir Deus, ele tem que fazer o que? Ó, ele tem que descer. Primeiro o cristão desce, depois o cristão sobe. Primeiro você desce, depois Deus levanta você. A Bíblia diz, né, que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. No versículo tema, no versículo que nós lemos, Deus ele quer falar com Jeremias. Como da mesma maneira Deus quer falar comigo. Como Ele quer falar contigo, como Deus quer falar com todo mundo. Mas antes, irmãos, Deus fala assim para Jeremias, duas coisas, né? Primeira coisa, Jeremias, levanta-te, põe em posição, toma uma atitude, se mexe, fica disposto a ouvir o que eu tenho para você. Então, irmãos, primeira coisa, para ouvir Deus falar, é você ficar atento à voz do Senhor. E a segunda coisa que Deus fala é, desce. Deus, irmãos, geralmente ele fala isso na Bíblia. Quando ele quer falar com alguém, ele fala, levanta-te, põe em pé. E nesse caso, depois disso, desce a casa do oleiro. Irmãos, se você agir, Deus vai reagir. Mas você tem que se mexer primeiro. Deus iria falar, mas antes ele fala, levanta-te e desce a casa do oleiro. Levante-te, é você que tem que levantar. Vai à casa do oleiro, é você que tem que ir. A Bíblia fala isso, né? Não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz assim, clama a mim, primeiro você, e responder-te-ei. Primeiro você age, depois Deus reage. A Bíblia fala, pede, depois recebe. Bate e abrir-se-vos-á. A Bíblia, Deus fala assim, Moisés, estende o cajado. Depois que ele estendeu o cajado, a Bíblia diz que o mar abriu. Pisa no Jordão e o mar se abriu. Bate com a capa no Jordão e aí ele se abriu. Rodeia a muralha e depois ela cai. Então primeiro a gente age, depois Deus vai reagir. Primeira coisa, levanta-te. Segunda coisa, desce a casa do oleiro. Irmãos, Deus ele quer te exaltar, mas ele vai te exaltar primeiro, depois que te humilhar.
E quando que você se humilha para Deus? Quando que Deus ele ouve a tua voz, né? Você se humilha como para Deus? Quando você busca o Senhor orando, reconhecendo que Ele é superior, que Ele é Deus. Segunda coisa, jejuando, clamando, indo atrás, chorando pelas madrugadas, você reconhecendo, se humilhando, e aí Ele vai te exaltar. Descer do pedestal, irmãos, às vezes é difícil, né? A pessoa que está acostumada assim, né, que mandar, é chefe e tem poder, é difícil ela sair, é difícil descer desse momento. Mas, irmãos, Deus vai dar a vitória, mas embaixo. Deus vai dar a vitória quando você descer. Quando você desce do pedestal, desce daquele lugar que você se sente o chefe, é lá que Deus vai te dar a vitória. Lugar alto, irmãos, quer dizer o quê? Dinheiro, carro bom, né? Geladeira cheia, quer dizer, aquela segurança, aquela tranquilidade, cheio de amigos, saúde muito bem. Isso é o lugar alto. O lugar baixo, irmãos, é quando você tem a dependência total, exclusiva de Deus. É aí que Ele vai falar com você. Deus vai falar quando Ele vê que você é dependente dEle. Jeremias viu, né, o oleiro trabalhando. Ele desceu na casa lá e viu o oleiro trabalhando com o barro. E aí ele entendeu várias coisas. A primeira coisa, que nós somos barro. E o barro, ele não tem valor. Você já viu alguém brigando, né, por barro? Eu vou ali naquele riozinho e o cara está mexendo no barro, não deve ser esse barro é meu, não. Você vê a pessoa brigar por dinheiro, por diamante, por poder, por carro, por cara, até cara você vê gente brigando, mas você nunca vê ninguém brigando por barro, porque o barro não tem valor. Primeira coisa que ele viu, o barro é uma coisa que não tem valor. Isaías 64:8 diz assim: o Senhor Deus é o nosso Pai, e nós somos o barro. Tu és o oleiro e todos nós fomos feitos por ti. Primeira coisa que Jeremias viu, que nós somos barro e o barro não tem valor. A segunda coisa que ele viu, além de não ter valor, é que o barro é frágil, que nós somos frágeis. Jeremias 18:4 diz assim, o vaso que estava sendo formado estragou-se em sua mão. Após isso, o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. O oleiro estava fazendo o vaso, de repente o vaso estragou. O oleiro, irmãos, não pegou aquele vaso e descartou, aquele barro, jogou fora, descartou, isso aqui não presta para nada. Ao contrário, ele pegou e começou a moldar de novo. O barro se desfez, mas Deus não desistiu de trabalhar, de moldá-lo e de melhorá-lo. Terceira coisa que Jeremias entendeu lá, o barro não tem vontade. O barro sozinho, por si só, não consegue se moldar, não consegue ser melhor. O oleiro ele faz, o oleiro molda o barro como ele quer. Se não está bom, o oleiro fala assim, não está bom, vou mudar, vou mexer, não está da altura, do tamanho, da grossura, da espessura, da cor, eu não quero. E aí vou quebrar e fazer outro, não está como eu quero, não está como devia estar. Outra coisa, muitas vezes o barro, que somos nós, reclama, Senhor, eu não gosto disso, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto de fazer, eu não gosto de ser assim. Não interessa, irmãos, sempre a vontade de Deus é que vai prevalecer na nossa vida. Mas, Senhor, eu não quero, não interessa. Senhor, eu não quero ir para Nínive ou para Tarsis. Você vai para Nínive, nem que for na barriga da baleia. Vai prevalecer a minha vontade. Entenda isso. Última coisa, irmãos, que Jeremias percebeu e aprendeu. Que o barro, irmãos, é a coisa mais importante do oleiro. Porque o barro é a matéria-prima. Se o oleiro não trabalha no barro, né, o barro vai ser sempre o quê? Sempre barro. O barro, se não tem uma pessoa que pega, que molda, que vai arrumando, ele vai ser sempre barro. E quando o oleiro trabalha no barro, o barro vira uma coisa melhor. E principalmente uma coisa de valor. O barro sozinho não tem valor. Mas depois que o oleiro transforma aquele barro, um vaso, em alguma coisa, ele se torna algo melhor e algo de valor. Deus ensinou várias lições preciosas para Jeremias, sabe aonde? Numa simples olaria, com um oleiro mexendo e trabalhando no barro. Se quebrar, irmãos, entenda uma coisa, Deus conserta. Porque para Deus, irmãos, ou como para o oleiro, não existe um vaso irrecuperável. Se a pessoa está num momento difícil, ela foi ruim, não foi uma pessoa que, como deveria ser, Deus transforma, Deus muda aquela pessoa. E é na casa de Deus onde você ouve Ele falar. Ele mandou ir na casa do oleiro. É na casa de Deus onde Deus fala. Deus, irmãos, para finalizar a mensagem, Ele quer moldar a gente como vaso e deixar, sabe, parecido com o quê? Como Ele. Deus quer nos moldar parecidos com Ele. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Irmãos, vamos fazer uma rápida
Oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos. Senhor, somos gratos por essa palavra. Pedimos que Tu venha nos trabalhar, Papai querido, como o oleiro trabalhou com o vaso, nos moldando, deixando cada vez mais, Senhor, parecidos para contigo, Senhor, vasos de valor dentro da Tua casa e na sociedade. Abençoa tantos quando ouvir essa mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez peço que você se inscreva no canal, divulgue, ative o sininho, use essa mensagem para evangelizar. Divulgue a palavra de Deus para todo mundo que você conhece. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.